A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 50, nos versículos de 1 a 26. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Quantas vezes nós vimos, né? Nós lemos e visualizamos na nossa mente esse choro de José. Que homem que sofreu, que dor, né? Ele amava o pai o amava, ele era um filho obediente. E foram separados pela inveja, pela maldade, enfim. E Jacó faleceu. Capítulo de ontem nós terminamos quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. O que quer dizer isso? Ele morreu, ele faleceu. E aí começa o capítulo 50. José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Então tem que explicar para vocês uma coisa. O hebreu, o judeu, o israelita, ele sepulta seus mortos. Os egípcios embalsamavam, né? Embalsamavam os seus mortos. Eles conservavam, eles tinham uma crença, né? Eles acreditavam de outra forma. E tem relatos e também descobertas arqueológicas, né? Que indicam isso. Então, havia todo um ritual, todo um processo nesse embalsamento. E José, ciente disso, né, porque vivia no Egito como um egípcio e conhecia a cultura, ele pede para que os médicos embalsamem o corpo do pai dele. Eu vou ler de novo. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Por que essa menção aos médicos? Porque não se tratava de um ritual religioso, entendeu? Então não foram os sacerdotes, não houve nada disso, não. Aqui foi feito algo para conservar o corpo de Jacó, né, de Israel, para que ele pudesse fazer a viagem até Canaã, até Macpela, onde seria sepultado, que nós vimos no vídeo de ontem. Que era o desejo de Jacó, era o desejo de Israel, e José prometeu, jurou, deu a sua palavra de que iria cumprir. Significa, Jacó, Israel, não ficaria no Egito. Ele levaria Jacó para ser sepultado em Canaã. Então, olha só, quando é relatado médicos, é para deixar bem claro que não teve nada a ver com a religião egípcia. Foi feito um procedimento para a conservação do corpo, para que ele pudesse suportar a viagem, né, o calor do deserto e ser sepultado, tá certo? 3. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Então aqui a gente vê
40 dias para fazer o embalsamamento. E o luto, 70 dias. E o que era esse luto de 70 dias? Era um luto destinado a reis, a pessoas de muita proeminência, de muita importância, de muito poder, de muita autoridade. Então Jacó, Israel, pai de José, teve honras de um chefe de Estado. Por isso esta menção ao luto de 70 dias. E tu não pode esquecer que quem está escrevendo o livro de Gênesis é Moisés, que viveu no Egito, que sabia muito bem do que estava falando. 4. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo. Então presta atenção, ele está pedindo para a casa de Faraó, para que houvesse um lobby, né? Houvesse um consenso, para que quando isso chegasse aos ouvidos de Faraó, já tivesse tudo resolvido, né? A fatura liquidada. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai como ele fez você jurar. Então José preparou o caminho para que não tivesse nenhum estresse, nenhum constrangimento, nada. E Faraó permitiu que ele fosse, né, se deslocasse, se afastasse das suas funções em tudo, para poder sepultar o seu pai. E a gente já sabe aonde, né? Em Canaã, em Macpela, onde estava Abraão e Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Sepultar Jacó em Macpela. Macpela é túmulo duplo, caverna dupla, um jazigo, né? Se tornou um túmulo e um campo, um jardim em volta. 7. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Então, o que a gente está vendo aqui? Um cortejo fúnebre, um deslocamento oficial, respeitoso, organizado, com pessoas importantes, com figuras públicas, com oficiais, com honra. O pai de José, o pai do governador do Egito, o pai do sustentador da vida, o pai do salvador, do provedor. Tudo que José representava para o Egito se demonstra nesta honra, neste cortejo fúnebre para o seu pai Jacó. Todos esses
que foram prestigiar, não seria a palavra adequada, que compareceram, né? Que participaram do cortejo. E aí essa observação, né? Carruagens, cavaleiros, tudo como se ele fosse um chefe de Estado. E sim, diante de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Jacó era. Jacó era um príncipe que havia lutado com Deus. O filho de Isaac, o filho de Abraão. O pai de uma multidão, de uma numerosa descendência, de uma nação, de um povo. E ele tinha morrido. Então todas essas honras vieram dos egípcios. E eu tenho que destacar, né? O judeu, o hebreu, eu sempre falo assim, porque a gente nunca sabe, né? Se tu tá acompanhando ou se esse é teu primeiro vídeo. Ele tinha o hábito de que o luto durasse no mínimo 7 dias e no máximo 30 dias. Isso é o padrão. E a gente encontra muitos relatos na Bíblia, né? Sobre esse período. Mas os egípcios honraram José, né, e Jacó com um luto de 70 dias, que seria 72. E aí que eu falo para vocês dos arredondamentos. Então, os registros falam de 72 dias, mas aqui tá falando 70, que arredondou para 70, que é também múltiplo de 7. E sempre que aparecem os números eu procuro salientar com vocês. O que quer dizer? Eles quiseram honrar no máximo, no auge, porque sim, José salvou o Egito. Então, que forma mais honrada, que forma mais bonita de agradecer, vamos dizer, por todos os serviços prestados de José ao Egito, honrando a morte do seu pai, fazendo um luto maior, só oferecido ou cumprido para chefes de estados, para reis, para pessoas muito importantes. E vai lendo que tu vai ver que ainda continua. Então, carruagens, cavaleiros e o cortejo foi muito grande. 10. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. Então, o que é eira? Você sabe o que é eira? Eira é um lugar onde as pessoas debulham, fazem uma limpeza, vamos dizer assim, uma separação nos cereais. É um local que normalmente tem bastante vento, onde eles podem debulhar os cereais. E neste caso, essa eira de Atade, Atade significa espinho ou espinheiro. E eles estavam separando o joio do trigo, né? Aquilo que não é o cereal, ou a casca, ou os grãos que estão quebrados, coisas assim. É como se fosse uma peneira, um filtro. Então, quando eles chegaram à eira de Atade, quando eles chegaram no lugar de debulhar, de purificar, de limpar, de separar, de trilhar os cereais, mas nesse caso aqui era o trigo, nessa eira de Atade, eles levantaram grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Então aqui não é choro, aqui é pranto. É grande e intensa lamentação. É realmente para lavar a alma, desabafar, colocar toda aquela dor, né, para fora.
11. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, e fica do outro lado do Jordão. Então, o que quer dizer Abel-Misraim? Exatamente, pranto dos egípcios. É isso. Eles prantearam, lamentaram, choraram, gritaram, sofreram tanto. O luto foi tão grande e intenso que chamou a atenção. E esse local passou a ser chamado, conhecido como Abel-Misraim, como o lugar do pranto dos egípcios. E sim, né? A dor de José representava a maior dor ali, eu acredito. Porque ele foi privado da companhia, do amor, da presença do Pai por longos e longos anos. E pior do que isso, foram os anos de aflição, de dor, de muito sofrimento. E agora, o pai dele faleceu. 12. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito. Ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Então, o luto, a gente vê que teve o antes, né? O durante, e agora eles estão voltando. Os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado estão voltando deste sepultamento. 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Então, olha só, o que aconteceu aqui no 15. A culpa, né? O medo. (16) Por isso mandaram dizer a José. Então, mandaram dizer a José, quer dizer, uma mensagem. Alguém levou esta mensagem para José. Mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Mais uma vez, foram mexer na cicatriz, na ferida, né, que estava fechando. E José chorou. Aí tu pensa, né, o quanto esse homem de Deus sofreu nas mãos desses irmãos. Toda essa reviravolta. Agora a dor de ter perdido o pai, que ele amava muito. E aí os irmãos mandam essa mensagem para ele: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Por quê? Porque o perdão não está em nós. É a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, que nos permite perdoar. É o agir do Espírito Santo em nós que nos possibilita perdoar.
Claro que tu não vai ter amnésia, né? Toda vez que a gente lembra, dói. Ou é como uma cicatriz, tu olha e tu lembra. Mas é diferente quando tu não perdoa. Quando tu não perdoa, tu tá no cárcere, tu tá preso, tu tá sendo torturado. Tu vive uma vida desgraçada, infeliz, miserável. Tu tá aprisionado, tu tá paralisado naquela dor, naquela traição, naquela mentira, naquele roubo, naquele engano, não sei qual foi o objeto, né, do mal, da ofensa. Mas o perdão, ele é a presença de Deus em nós. E José, quando ouviu isso, chorou. Chorou. 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Então olha que a estratégia que José tinha usado para falar para Faraó, falando antes para a casa de Faraó, os irmãos também usaram, mandaram uma mensagem primeiro, José chorou, e aí eles se apresentaram. E eles já se apresentam se prostrando diante dele, dizendo que são seus servos. Então olha de novo, quantas e quantas vezes aquele sonho se cumpriu. Eles continuavam se prostrando, se inclinando, se humilhando diante de José. A humildade, ela vem de dentro, né? Vem de um coração que não resiste a Deus, que não resiste ao Espírito Santo, mas que se rende, que se entrega, que se submete à vontade do Pai. É a humildade, é o agir do Espírito Santo de dentro para fora. A humilhação, ela tem a ver com atos externos, ela é de fora para dentro. Se tu te exalta, tu vais ser humilhado. E eles se exaltaram, eles odiaram, eles invejaram, eles maquinaram o mal, eles venderam. Então vocês viram quantas e quantas vezes eles tiveram que se humilhar, que se prostrar, que se curvar diante do seu irmão. E sempre somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Sabe, uma pessoa crente, uma pessoa que tem Deus de verdade, ele tem Deus no coração, ele já perdoou, ele já virou essa página. Será que eu estou no lugar de Deus? Quer dizer, isso resume todo o desejo de vingança. Quando tu quer te vingar, quando tu quer pagar o mal com o mal, tu tá querendo assumir o lugar de Deus. Tu tá querendo ser Deus. Tu estás no lugar de Deus. Porque Deus disse: a mim pertence a vingança. Eu sou o vingador. É Deus que vai tratar com aquela pessoa. É Deus que vai fazer justiça. É Deus. Não sou eu, não é tu. É Deus. No tempo de Deus. Então, tudo que os irmãos fizeram de mal para José, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bem. E José entendeu. José entendeu. Quando ele estava na casa de Potifar, quando ele se tornou governador do Egito, e se ele quisesse ter se vingado, poder ele tinha, autoridade ele tinha. Quando os irmãos vieram buscar comida, enfim, ele não quis tomar o lugar de Deus.
Ele não quis. Então aqui nesta pergunta, estou em lugar de Deus? Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Não, claro que não. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Aí tu pensa assim, como pode? Foi para minha aflição, né? Que eu tanto sofri. Foi para eu aprender, foi para eu crescer. Foi importante ter sofrido, ter passado por toda essa aflição. Porque ele foi galgando postos, ele foi subindo esses degraus, ele foi se tornando capaz de governar em tempos de fome, de administrar em tempos de escassez. Ele lidou com pessoas do mundo inteiro, das nações ao redor. E ele fez o Egito forte e preservou a vida de muita gente. E ele fala 2 vezes, ó, não tenham medo, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou. Aí eu penso, como pode, né? Só Deus, não tem. Eu não consigo imaginar. Ele consolou, como o Senhor Jesus que perdoou. Paulo perseguiu a igreja, torturou, prendeu, matou, fez de tudo contra a igreja. E depois ele se converte e passa a sofrer pelo nome de Cristo. Então, José sofreu tudo isso para depois salvar a vida daqueles que tinham sido os seus algozes, que eram os vilões, que eram os culpados. Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E aí tem essa parte forte. José os consolou e lhes falou ao coração. O ofendido perdoa o ofensor. Esaú perdoou Jacó. E José, como o filho amado de Jacó, perdoou seus 10 irmãos. Porque eu falo 10 porque Benjamim não tinha feito nada, né? E ele falou ao coração dos irmãos. Então ele deve ter dito coisas de amor, de amizade, de perdão, de conforto, de encorajamento, de graça, de misericórdia. Só o Espírito Santo para fazer com que alguém que tenha sofrido tanto como José chegue neste ponto de consolar seus algozes, seus irmãos que o fizeram sofrer tanto. 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Maquir quer dizer vendido, foi o que eu encontrei. E essa 3ª geração, há controvérsias, viu? Que acredita-se que ele viu os filhos dos filhos, os netos, bisnetos, né? Seria isso? Não sabemos. 110 anos.
José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus certamente visitará vocês. Deus certamente visitará vocês. Que fé, que confiança em Deus, porque ele estava profetizando algo muito grave, muito sério, que aconteceria com Israel, que logo, logo nós vamos estudar no próximo livro, em Êxodo. Mas é a parte que me toca é quando ele diz, ó, eu vou morrer em breve. Aí eu penso, ele era um dos mais jovens, né? E ele estava prestes a morrer. Claro, não sabemos de todos os outros, mas a gente sabe que ele está dizendo que ele vai morrer. E aí eu penso, será que ele morreu com 110 anos porque ele sofreu demais? Porque ele carregava uma dor? Porque viver e ser um egípcio era uma violência, um sacrifício, uma renúncia diária? Porque ele trabalhava demais? Porque era muita responsabilidade, era uma carga muito pesada? Porque ele está falando para os seus irmãos que ele vai morrer. José disse a seus irmãos. E aí a gente pensa, os mais velhos, né? Estavam ouvindo o mais moço, o mais novo, dizer que ia morrer. Não sei, eu penso isso, fico achando que ele sofreu demais. Assim como Isaac, que se desgostou, que teve amargura, assim como Rebeca, porque a tristeza seca os ossos, envelhece, adoece. É melhor ser alegre do que ser triste. E tu viu quantas e quantas vezes José chorou, como ele carregava, né, uma dor, uma tristeza por tudo que ele passou. Então ele diz, Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Então a promessa era para Abraão, Isaque e Jacó. E eles eram a descendência de Jacó. Então esta promessa iria se cumprir neles. 25. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Olha, repete. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então, ele perdoou seus irmãos. Houve uma união, houve uma comunhão entre os filhos de Israel, né? Os filhos de Jacó, os irmãos de José. E ele pede que eles façam esse juramento. Levem os meus ossos daqui. Eu não sou egípcio. Eu fui vendido para o Egito com uma missão e eu cumpri, mas isso me custou a vida, né? 110 anos ele morreu. Quando tu pensa em 180, 175, 147, ele carregou um peso pesado, né? Foi difícil. Eu penso que ele sofreu muito mesmo. Assim como o Senhor Jesus, que morreu com 33 anos, né? O ministério dele começou com 33 e meio. Morreu jovem, né? Se entregou por nós. Então também eu acho que esse tempo de José também tem um pouco a ver com isso. Mas eu já analiso as questões familiares, tudo que ele passou, assim como Jacó, também sofreu muito, né? E ele pede para os irmãos, levem meus ossos
daqui. 26. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Então, Jacó e José foram os únicos hebreus, judeus, israelitas mencionados na Bíblia que foram embalsamados, porque a tradição era sepultar. Esse foi o último capítulo de Gênesis. Muito forte este livro. Eu agradeço muito por vocês terem assistido os vídeos, me acompanhado por todos esses 50 capítulos. Temos uma playlist chamada Gênesis, que tu pode acessar, deixa tocar, né? Deixa rolar, ela vai na sequência, ou tu pode assistir os que tu não assistiu. Mas eu agradeço muito porque aprendi muitas coisas nesse estudo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra. Começamos no capítulo 1 e terminamos no capítulo 50. Eu agradeço a tua participação. Peço a Deus que tu seja abençoado, que todos esses estudos sirvam para que tu fique mais perto de Deus e da sua vontade. E amanhã a gente começa o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro de Moisés, Êxodo.